foi separado não é para mim, ele foi separado para Deus. Você está entendendo o que é a instituição igreja na terra? Isso aqui foi separado para Deus. Deus ungiu e consagrou Moisés, faz isso, separa para mim, porque eu habitarei no meio do meu povo na congregação. Aleluia, Deus. E a gente valoriza muitas coisas e desvalorizamos isso aqui que foi consagrado a Deus e separado para Ele. Eu quero que você entenda isso. Depois da tenda, aí a Bíblia vai dizer que Davi sente no seu coração uma vontade de edificar uma casa para Deus. Aí Deus disse não. Não é porque Deus não queria uma casa, era porque a mão de Davi era manchada de sangue, era porque ele. Aí Deus disse, calma Davi, aquele que virá depois de você, esse edificará uma casa para mim. Aí o que acontece? Deus levanta Salomão. Vamos lá, abre a Bíblia comigo? Aleluia. Livro de Crônicas. As madeiras eram as melhores, tudo, e era considerado uma das 7 maravilhas do mundo na época. Capítulo 7, versículo 11 diz assim: e assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração. Olha o que ele vai falar: e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu, olha isso, se eu cerrar os céus, ou seja, fechar, e não haver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, aí ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí vai dizer no 15: e agora estão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração deste lugar. Irmão, o que é isso, missionário Leandro? Porque quando vai ter a inauguração do templo de Salomão, irmã José, sabe o que acontece? Ele vai orar, porque todo culto começa com oração, ele vai orar, e ele diz assim: Senhor, neste lugar, Senhor, quando o teu povo vier orar, ouve a oração do seu povo. Se eles pecarem, Senhor, e vierem nesse lugar se arrepender, perdoa os seus pecados. Senhor, se o inimigo se levantar contra eles, eles se sentirem afrontados e vierem te buscar nesse lugar, dê vitória ao teu povo. Aleluia. Se os inimigos se levantarem e cercarem, aleluia, o seu povo, e eles vierem te buscar nesse lugar, ouve a oração do seu povo. Se o seu povo pecar, errar, e vier te buscar nesse lugar, perdoa os seus pecados nesse lugar. Aleluia. O que é a igreja no plano espiritual? Porque Deus vai confirmar a oração de Salomão, dizendo: Salomão, eu ouvi a sua oração, e os meus olhos estão atentos para este lugar. Eu escolhi esse lugar para abençoar o meu povo. E ele vai dizer: quando eu fechar o céu, quando vier peste nessa terra, se o meu povo se ajuntar na congregação, tenha plena certeza, o meu ouvido vai estar inclinado para ouvir qualquer clamor nesse
você entra por essa porta, o ambiente é espiritual. A presença de Deus te perdoa, te renova, te levanta. Aleluia! Você está entendendo o que é a igreja na terra? Aleluia, Deus. Você entende? Porque quando Satanás quer matar alguém espiritualmente, o que ele faz? O primeiro sintoma: afasta da igreja. Afasta do templo. Por quê? Porque no plano espiritual os olhos e os ouvidos de Deus estão aqui. Estão voltados para esse lugar. Deus disse que iria ouvir a oração do povo nesse lugar. Aleluia, Deus. Porque a partir do momento que você constitui o que fizemos aqui, colocamos uma Bíblia com o nome de todo mundo aqui, uma constituição. A partir do momento que você une esse lugar, a partir de agora a casa de Deus, irmão, é a casa de Deus. É o lugar onde Deus vai falar com você. É o lugar onde Deus vai. Ei, os macumbeiros, quando estão aflitos, vão para o terreno. O crente tem que vir para a igreja, irmão. Você está entendendo no mundo espiritual? Glória a Jesus, aleluia. Aí se levantam porque a nossa geração está doente. Porque a nossa geração? Porque Satanás enganou a muitos com a própria palavra. Você não precisa vir para a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Somos a igreja. É verdade. Mas Deus constituiu um lugar onde a igreja precisa ser moldada, onde a igreja precisa ser ensinada, instruída. Aleluia! É um lugar onde Deus vai falar com a gente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É isso que acontece. Vamos ler a Bíblia? Glória a Deus, aleluia. Porque a importância de eu estar aqui. Eu disse no texto que li, que Deus disse: agora estão abertos os meus olhos e abertos os meus ouvidos para a oração desse lugar aqui, que era a igreja, o templo de Salomão. Para você ter uma ideia, sabe o que Deus fez? Quando quis advertir o povo, sabe o que Deus fez? Deus destruiu o templo. Pastor leu aqui na reconstrução. Olha a importância, olha a importância. Quarta-feira passada, quem estava aqui no culto de doutrina quarta-feira? Aonde foi a doutrina? Qual foi o texto, o livro? Foi em Ageu. Pastor leu em Ageu e ele leu o livro todinho. Se você for perceber, esse templo que eu estou lendo aqui, o povo não valorizou. Por quê? Porque a idolatria, o pecado, entraram no meio do povo e o povo deixou de buscar a Deus. Sabe o que o povo queria? O povo queria vir de noite adorar a Deus e de dia acender uma velhinha para Baal. Queria idolatrar o pecado, o adultério, a prostituição, pessoas queimando seus próprios filhos, pessoas atribuindo as suas plantações a deuses, a Baal, e depois queriam adorar a Deus. Disse assim: não, eu não divido a minha glória, a minha presença com ninguém, o espaço do seu coração com ninguém. Aí Deus, o que Deus resolve? Deus: eu vou destruir o templo. Vou destruir o templo. Para quê? Para que o povo tenha saudade de mim. Porque foi nesse tempo que o fogo desceu, a glória encheu. Quem estava dentro não se continha de pé. A glória pegou quem estava dentro, quem estava fora, a presença de Deus. Deus marcou aquele lugar com a sua presença. E o povo ficou maravilhado. Deus está no meio de nós. O povo cultuava, sacrificava, queria sacrificar, idolatrando. Deus destrói o templo, leva o povo cativo, o povo passa a viver, a viver cativo. E o que Deus faz? Deus faz o povo sentir saudade. Salmo de número 137. No rio, na beira do rio da Babilônia,
salgueiros que lá havia. Glória. E dizíamos: como entoaremos cântico ao Senhor, vivendo em terra estranha? E eles sentiram saudade, lembranças do passado. Por quê? Porque o que é um homem, o presente sem o seu passado? O passado era esse aqui, quando Deus descia na casa e falava com o povo. Agora o povo está sem igreja, cativo pela sua rebeldia lá fora. E Deus vai dizer: era isso que eu queria, que você sentisse saudade da minha presença, saudades de mim. Aí Deus traz o povo de volta. Qual foi a ordem? A primeira coisa: volta e reconstrói o meu templo. Glória. O pastor leu aqui livro de Ageu. Aí o povo voltou, liderado por Zorobabel. O que foi que aconteceu? Eles começam a fundação do templo. Quando eles terminam o fundamento, só o fundamento do templo, sem parede, sem nada, a Bíblia diz que houve uma grande comoção, choro. E não dava para discernir quem estava chorando de tristeza ou de alegria. Por quê? Porque aqueles que viram a glória da primeira casa, nesse livro aqui de 2 Crônicas 7, aleluia, depois de 70 anos depois, estão velhinhos, estão aí sem forças, que contemplaram isso aí, estão lá e estão vendo o firmamento, o fundamento do templo agora simples. E eles começaram a chorar de tristeza porque não tinha a mesma beleza. Mas aqueles que nasceram no cativeiro, aqueles que tinham meia idade, naquele momento choravam de alegria. Por quê? Porque com o fundamento criado, eles acreditavam que Deus voltaria para o meio deles novamente. A pior coisa para o crente é viver sem a presença de Deus, é viver distante de Deus. Aí eles constroem. O que Deus faz? A Bíblia diz que houve um grande levante. A Bíblia diz que eles deixaram a casa de Deus de lado. Aí Deus exorta o povo: ei, vocês estão plantando, mas não estão colhendo como querem. Estão trabalhando e recebendo seu salário com bolso furado, ou seja, não sei o que é o furado. Vocês estão, aleluia, comendo, mas não estão se fartando, bebendo, mas não estão saciando. Aí por que, profeta, está acontecendo isso? Porque abandonaram a casa de Deus. Tem gente que não entendeu porque está dando errado. Tem gente que não entendeu porque não consegue prosperar, porque abandonou a casa de Deus. E Deus está dizendo: eu só abro o céu novamente se voltar para minha casa no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Aleluia! Capítulo 7. O povo se levanta e vai voltar a fazer a obra. O que acontece? Deus prospera novamente. Aleluia, Deus. Deus prospera novamente. Aleluia. Deus abençoa o seu povo. Glória a Deus. O que é isso, irmão Jean? Estamos aprendendo a importância da instituição da igreja na terra. No plano espiritual, ela é consagrada a Deus. É um lugar onde Deus vai reunir os seus servos e ali vai ensinar, exortar, edificar, renovar, entregar dons, abençoar. Você está entendendo o que acontece? A importância da igreja. Vamos lá. Número 1, 1 Samuel. Aleluia, Deus. Versículo 8 diz assim, 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. 1 Samuel, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras?
porque não comes. Chora, e porque não comes. E por que está mal o teu coração? Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de alma. No original está escrito, por que está mal a tua alma? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aí, Eucana vai querer oferecer algo que venha suprir aquilo que Ana queria, e ela não aceita. E a Bíblia diz no versículo 9, então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali, o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, aleluia, te não esqueceres, mas a tua serva deves um filho varão, Senhor, ao Senhor eu darei por todos os dias da minha vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez a atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que ele estava embriagada. Aleluia, porque ele teve, porém embriagada. E disse-lhe ele: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti teu vinho? Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu ele e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Aleluia. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Irmão, só aqui daria para pregar sobre isso. Por quê? Porque, número 1, Ana estava com depressão. A Bíblia diz que ela chorava, ela não comia, ela não bebia, e ela estava abatida na sua alma. Por quê? Porque a depressão é uma doença na alma. A alma, ela é o centro das nossas emoções e sentimentos. É pela alma que você chora, que você ri. É a alma que lhe dá vida. A palavra alma no grego significa vida. Isso aqui é carne. Vai voltar para o pó. O espírito é o único veículo que você, aleluia, tem de comunicação com Deus. É pelo teu espírito que Deus fala com você. A sua alma, ela sofre a consequência da carne e do espírito. Por isso que a Bíblia vai dizer: aquilo que o homem plantar, aleluia, na sua carne, ele vai colher a morte, ou seja, a corrupção. Mas aquele que planta no espírito colhe a vida eterna. Você está entendendo? Ana estava com depressão aqui. Ela não comia, não bebia e ficava dentro de casa. Agora imagina comigo, ela escutando os filhos de Penina correr: ah, Senhor, eu quero um filho. Aí Eucana vendo isso: não sou eu melhor do que 10 filhos, mulher, para de chorar. Para. O que foi que ela fez? Ela chorava dentro de casa, para a parede, no quarto, e nada acontecia. A Bíblia diz que ela se levanta e ela vai para dentro da casa de Deus. Preste atenção nisso aqui. Quando ela vai para dentro da casa de Deus, ela não fala uma palavra, mas a sua alma grita, aleluia, a Deus naquele momento. E o que tem? Nós temos uma promessa. Que promessa é essa? Que os ouvidos de Deus estão inclinados para este lugar. Aleluia. O que acontece? O homem na terra criticou e disse: está bêbada, está embriagada, vai criticar. Mas Deus que estava no céu parava cada lágrima que saía
Por causa de Eli eu vou mudar de igreja. Por causa de Eli eu vou sair da congregação. Por causa de Eli não venho mais para o culto. Não venho mais orar. Por causa de Eli. Aleluia. O que Deus está dizendo. Aleluia. Você não tem que estar pelo homem. Você tem que estar por Deus. E quando ela sai de lá, a Bíblia diz, e o semblante dela já não era de tristeza. Você pode estar triste, mas salta de alegria nesse lugar. Você está entendendo? Restituição, igreja. Você pode estar chorando, você pode estar sofrendo, você pode estar magoada, com raiva, você pode estar com ódio. Aleluia. Mas entrou por essa porta, o Espírito, a graça de Deus procura de você. Deixa que a partir de agora você entrou no hospital de Jeová. Aleluia. E o enfermeiro é o Espírito Santo que vai cuidar de você. O médico é Jesus de Nazaré. Aleluia. Você está entendendo a instituição igreja da terra? Ela vai para casa novamente. E ela voltou a comer e a beber. Porque quem está com depressão não quer sair de casa. Quem está com depressão quer ficar trancado dentro do quarto. Quem está com depressão quer ficar trancado, não quer sair, não quer falar com ninguém. Agora ela se levantou, com depressiva, daquele jeito, chorando. Mas quando ela chega na casa de Deus, a depressão tem que sair. Porque Deus, é interessante aqui que Deus não levanta ninguém. Verdade. Mamão, Deus não levantou o profeta lá e disse assim: Ana, Deus ouviu a tua oração. Não, pode não, deixa. Deus não usou o profeta. Deus não levantou ninguém e disse assim: Ana, Deus ouviu a tua oração. Não, só dela chegar aqui ela voltou para casa alegre. Glória a Deus. Só dela entrar na casa de Deus, ela voltou alegre. Com a resposta convicta. Por quê? Porque ela entregou em cima do altar. Lança para a ansiedade. Entrega o teu caminho, mas o Senhor fará. Ela entregou. E o que foi que aconteceu? Ela disse: tu me deres um filho. Senhor, eu não vou entregar ele na palavra. Eu não vou entregar ele, aleluia, no mundo. Eu não vou entregar ele. Eu vou deixar ele na tua casa. Por quê? Porque na tua casa tem o melhor para o meu filho. Na tua casa tem o melhor para a minha família. Na tua casa tem o melhor que eu preciso. Aleluia. Irmão, precisamos ter uma formação, sim ou não? Sim, repita sim. Precisamos estudar. A gente se preocupa, aleluia, em dar o melhor estudo. Se preocupa em dar, aleluia, a melhor assistência para o filho ser bem pregado, aleluia. Mas às vezes nós, eu digo nós, pecamos, aleluia, em dizer e profetizar no nosso filho: vai ser um pastor da casa de Deus, vai ser um pregador da palavra, vai ser um obreiro da casa do Senhor. Aleluia, Deus. Verdade, Jesus. Quantas vezes meu filho vai ser um doutor, vai ser um médico? É verdade. Mas a gente esquece que Ana fez. Ele vai ser um sacerdote na sua casa. Aleluia, Deus. Por quê? Porque você entra triste e sai alegre. Segundo, abra comigo aí, 2 Crônicas. Tenho 15 minutos. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu estou só no Antigo Testamento. Quando eu chegar no Novo Testamento, já é 9 horas. Vai ser umas 3 tentativas lá. Segunda Crônicas, capítulo 20. Prepare seu filho para o mercado nessa terra, mas também prepare o seu filho para ser um grande homem de Deus nessa igreja.
Glória a Deus. Diz assim, que sucedeu que depois disso, capítulo 20, e os filhos de Moabe, filhos de Amon, 2, com alguns dos amonitas, 3, vieram a peleja contra Josafá. Então viram alguns que deram aviso a Josafá e dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu, ficou com medo, e pôs-se a buscar o Senhor, e pregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá vieram para buscar o Senhor. Olha o versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do povo. Irmãos, a gente fala muito da palavra que Deus deu a Josafá. Josafá, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Quem é que quer vitória que levanta a mão? Queremos vitória. É ou não é? Só que o problema eu vou falar assim. O problema é que todo mundo quer vitória. Só que ninguém quer fazer a atitude que Josafá teve. O que é que Josafá fez? Irmão, a multidão era tão grande que era como areia do mar, os inimigos de Josafá. Josafá, na sua consciência, ele entendeu que o que ele tinha em Jerusalém não era comparado para guerrear com aquele povo. Ele sabia que ele não tinha estrutura física para guerrear e para vencer os seus inimigos. O que Josafá fez? Ele foi para a igreja, irmãos. Ele ajuntou o povo. Ele diz, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a Deus. Aleluia. Por quê? Porque eu não tenho capacidade de vencer, mas eu tenho uma promessa. Glória a Deus. Que promessa é essa? A promessa é que os ouvidos e os olhos de Deus estão atentos a esse lugar. Vamos nos humilhar. Ele botou criança para jejuar, ele botou velho, ele botou todo mundo a buscar o Senhor. Versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo Judá, irmão, perante o Senhor com também as crianças e as suas mulheres. E às vezes a gente manda só o filho. Verdade. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Olha, irmão, no meio da congregação, sobre Jeaziel. Olha aí, Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jequiel, filho de Matanias, levita, e Jequiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Azazel disse, dai ouvido todo Judá, e os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Tem gente que quer vitória, mas não quer vir para a igreja. Tem gente que quer vitória, mas quer
Eita, Jesus. Desse jeito, Jesus. Glória a Deus. Deus não dá vitória para quem despreza a sua casa, irmãos. Aleluia, Deus. Olhe para cá. Glória a Deus, aleluia. Desculpe se eu estou sendo ler a palavra. Quando eu estou Verdade. passando, você lê. Deixa Deus te Olha usar. para você entender. Quando você, por motivo fútil, por motivo qualquer, eu entendo quando não dá para vir. Nós entendemos quando você não dá para vir. Aleluia! Às vezes você está enfermo, você não consegue andar. Às vezes você tem algo, aleluia, que não dá para deixar para depois. Deus vai te entender. Mas nunca, irmão, nunca faça isso. Seu conselho do seu dirigente agora, Deus nunca deixe, aleluia, te vir para o culto para fazer uma coisa banal, aleluia, que não justifique a sua ausência daqui. Por quê? Porque você não está virando a costa para o pastor, você não está virando a costa para o dirigente, você está, aleluia, virando a costa para o próprio dono da igreja. Aleluia, Deus. Aí você vai querer vitória no momento difícil. Aí Deus vai dizer: você virou a costa para mim. Desse jeito, Jesus. Se não der para vir, por motivo, aleluia, Deus te entende. Deus, eu não vou por causa disso. Aleluia. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei. O pastor não sabe, o irmão Mauro não sabe, a tua dirigente não sabe. Mas eu vou te dizer uma coisa. Deus, ele está te observando quando você deixa Meu Jesus. por coisas banais. Verdade, Jesus.